Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. Há 50 anos divulgando o livro e a doutrina espírita. E Dínamo Imóveis. O programa Visão Espírita pede licença para entrar no seu lar, levar uma mensagem de esperança, de alegria e de fé. Hoje, no Visão Espírita, nós estamos recebendo o companheiro da Lide Espírita, Paulo Catanose. Trabalhador, expositor espírita, companheiro que se dedica ao ideal de multiplicar o Evangelho de Jesus para todos aqueles que visitam e buscam esse esclarecimento na Casa Espírita. Paulo Catanose, seja bem-vindo. Obrigado, é um prazer imenso estar aqui, contribuindo com esse programa, com a divulgação da doutrina espírita, que é algo muito importante para nós, como seres humanos, para toda a comunidade, para o nosso mundo como um todo. Muito obrigado pelo convite. Paulo, as casas espíritas, as sociedades espíritas estão com as suas portas abertas. Todos, indistintamente, podem ir a um centro espírita? Sim, a doutrina espírita não tem contraindicação. Todos podem ir a centro espírita, não importa de que religião frequente, se frequenta alguma religião, seja cristã, seja muçulmana ou mesmo seja ateu. A porta está aberta a todos, pois todos somos filhos de Deus e irmãos em Jesus Cristo. Uma das nossas características, Paulo, e também daqueles que porventura estão recebendo o convite para vir à Casa Espírita, é como chegar, né? Nós, quando chegamos num lugar novo ou num ambiente novo, chegamos na porta e ficamos assim um pouco constrangidos, inibidos, né? Que paira uma incerteza. Como aqueles que forem às casas espíritas, às sociedades espíritas, aos centros espíritas, serão recebidos? Forem a primeira vez, chegar lá na porta do centro, olha para dentro, né? Como é que eles serão recebidos? Bom, as casas espíritas, com certeza, kardecistas, né, e todas as religiões, eu também acredito nisso, sempre vão receber os irmãos de braços e corações abertos. O que a gente tem que pensar é como que aquele irmão que chega na casa espírita, como que ele gostaria de ser recebido, de que forma. Então a gente tem que proceder para com ele da forma como a gente gostaria de ser recebido, né? Então acolhendo, vendo se realmente é a primeira vez, o que ele veio buscar, e aí, se for o caso, encaminhar para um atendente do atendimento fraterno, onde ele vai poder passar mais orientações, falar sobre os estudos, sobre tudo que tem na casa, né? E a forma de encaminhamento. Porque muitos vêm para uma curiosidade, outros vêm buscando estudos, outros querem só saber das palestras. Ou seja, a casa tem que estar em condições de oferecer até inclusive, né, assistência fraterna, né? Que isso é um trabalho da caridade e da fraternidade. Você tocou num ponto, Paulo, que talvez você que está nos assistindo a primeira vez esteja pensando em ir a uma sociedade espírita, em buscar esta vivência. Como você será recebido? O Paulo já explicou e ele falou de uma atividade que muitas sociedades espíritas mantêm, que se chama atendimento fraterno. É um termo que, pela sua própria excelência e esclarecimento, fala de fraternidade, fala de irmãos, um atendimento para irmãos. Paulo, o que é atendimento fraterno numa casa espírita? Em termos de atendimento fraterno, uma das descrições, né, que eu gosto muito é do Divaldo Pereira Franco, que ele fala no projeto Manuel Filomeno de Miranda, onde ele fala que é atendermos fraternalmente o irmão que vai em busca, que vai lá na casa espírita com suas aflições, com suas carências. E aí sim, né, a gente atendê-lo dentro das suas necessidades, aquilo que ele vem em busca. Então, atender fraternalmente. Tem um termo que eu gosto muito também,
que é chamado a ouvidoria do Cristo, né? E isso realmente é que nós temos que ter como atendimento fraterno, uma ouvidoria de Jesus Cristo. Você disse de uma ouvidoria no atendimento fraterno. Então vamos recapitular um pouco do que nós já falamos. Todos podem vir à casa espírita, serão bem recebidos, serão acolhidos. Nós conversamos também sobre a forma de a pessoa chegar, ser recebida, e agora estamos falando de atendimento fraterno. Então, chegou à casa espírita, um companheiro ou alguém ou um frequentador daquela casa vai ao encontro de quem visita pela primeira vez, dá as boas-vindas e dispõe desta atividade para quem queira participar dela. Que fique claro que ninguém, entenda bem, caro amigo ou espectador, não existe a obrigatoriedade, se você for a primeira vez numa casa espírita, de que você tenha que ir ao atendimento fraterno. Isto é uma atividade que toda casa espírita ou muitas casas espíritas dispõem, algumas de forma organizada, outras de forma natural, própria, feita por algum companheiro da casa, que é o que o Paulo está nos colocando. Se você for procurar o atendimento fraterno, você vai ser recebido por companheiros e, como Paulo disse, uma ouvidoria do Cristo. Mas, Paulo, assim como você, como eu, quando nós vamos em algum lugar e vamos ser recebidos por alguém, nós queremos saber quem, né? Quem? Então, quais são os companheiros? Quem são esses companheiros que estarão na casa espírita, neste trabalho de atendimento fraterno, recebendo aqueles companheiros, aquelas pessoas que nos visitam? Sim. As casas espíritas, como um todo, procuram realmente formar as pessoas que vão no atendimento. Muito importante aquelas pessoas que têm vontade, né? Que a boa vontade é algo fundamental. Tem que ter muito amor ao próximo, mas tem que também ter um grande conhecimento da doutrina espírita. Tem que conhecer as obras básicas, as outras obras, tá? O Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, precisamos conhecer profundamente, para poder orientar. Também sendo importante conhecer obras, né, que nos auxiliam a entender um pouco sobre o ser humano, como as obras de Joana de Ângeles, através da psicografia do Divaldo, O Homem Integral, Autodescobrimento, Triunfo Pessoal, entre outras obras. Seria importante. Então, o companheiro que trabalha nesta atividade, algumas premissas são essenciais. Conhecer as obras básicas. Quando Paulo fala obras básicas, para você que talvez esteja nos ouvindo pela primeira vez, lembrando que as obras básicas do Espiritismo são o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. E ainda existe uma obra complementar que se chama Obras Póstumas, escrita pós-morte de Allan Kardec, que é o codificador do Espiritismo, e nós ainda sugerimos um livro que também é de Allan Kardec, que é O que é o Espiritismo. Todas essas obras são básicas e ajudarão a entender e a compreender um pouco o que o espírita entende, analisa, lê e conhece. Quando Paulo cita obras correlatas de Divaldo Pereira Franco, são livros que trazem uma orientação de como lidar, de como trabalhar e de como entender um pouco melhor as características de cada espírito que transita neste orbe terrestre, esteja encarnado ou não. Paulo, como que se realiza esse atendimento fraterno? Como é que isso acontece? Porque imagine bem, tem alguém chegando na casa espírita, né? Voltamos àquela, onde eu estou, ele é recebido. Como é que isso se realiza? É de forma pública? É um atendimento reservado? Como é que isso é feito? Com certeza, né, a maioria das casas espíritas, para a gente não falar todas, né, que não conhecemos, mas geralmente é num ambiente reservado, sim. É num ambiente onde possa ter, né, uma confidencialidade, a pessoa possa se sentir à vontade, né, e possa lá poder falar para o atendente, que é o seu ouvinte, né, falar aquilo que lhe aflige. Existem algumas publicações que a gente pode encontrar, tá, sobre como se realizar o atendimento fraterno. Eu faria a sugestão para quem quiser se aprofundar no assunto, para conhecer o projeto Manuel Filomé de Miranda, que é da equipe do Divaldo Pereira Franco. Tem também duas publicações muito interessantes, que é da Federação Espírita do Paraná e da Federação Espírita do Rio Grande do Sul,
que nos ensinam passo a passo como realizar o atendimento fraterno em uma casa espírita. Então, eles irão, aqueles que vão trabalhar têm todo este conteúdo de material, mas nós vamos passar orientações. Às vezes, por que que é reservado, né? Primeiro, para que se respeite a privacidade de cada um. Isto é obrigatório? Não. Você pode obter as suas informações sobre a casa espírita a qualquer momento. Mas se você quiser tirar alguma dúvida, algum esclarecimento, por isso a conversa reservada, para que você tenha privacidade e possa falar com calma, com serenidade. Mas a qualquer momento, qualquer companheiro que ali esteja estará te oferecendo. Agora, que orientações são passadas, né? Porque existe muito dos nossos espectadores talvez fiquem naquela questão, né? Eu vou na casa espírita, vai ter espírito, eu vou falar com espírito. Você vai falar com espírito, porém encarnado, fica tranquilo. Agora sim, tem comunicação espiritual, é uma consulta espiritual, quem vai lá vai ter uma consulta, é um médium, como é que ocorre? Como é que são esses trabalhadores? Como é que é essa conversa? Para que a pessoa venha tranquila, caso queira ser e participar e passar por um atendimento fraterno numa casa espírita. Certo. Com todo respeito, né, às casas que possam agir diferente, vamos falar da nossa vivência dentro da Sociedade Espírita Allan Kardec, aqui em Ribeirão Preto. Aqui o nosso trabalho realmente é de encarnado para encarnado. Não há uma comunicação de um espírito desencarnado. Mesmo não havendo, a gente tem que ter certeza que existe todo um acompanhamento da equipe do plano espiritual, que dá apoio ao atendente, dá apoio àquele que vem à casa espírita desde o momento de sua chegada. Inclusive, sobretudo aquele que está sendo colocado, com certeza a equipe espiritual vai contribuir. E o próprio atendente, né, através da intuição, ele vai receber aquilo que deve ser abordado, o que não deve, da forma como deve. Mas o que é mais importante, né, no atendimento fraterno? É se colocar para a pessoa em termos de autocura, né, da autoajuda. Então, auxiliar com ele dentro daquilo das suas aflições, lhe trazer, né, a informação de que ele pode, que aquilo que ele procura está dentro dele mesmo, que ele tem as condições de passar por intempéries, de passar por provações, de passar por expiações, e que isso é algo até próprio do nosso planeta, que é de provas e expiações. E que ele tem a força para conseguir passar por aquilo. O que nós podemos conseguir, né, em termos de casa espírita? De suporte. Como? Através dos passes, né, da terapia do passe, através dos estudos que a casa vem oferecer, através das palestras públicas, através de um trabalho mesmo de assistencial que a casa possa oferecer, através dos estudos, né? E principalmente trazer para a pessoa, né, a confiança naquilo que ele pode, naquilo que ele pode realizar. Não importa pelo qual problema que ele esteja passando, né? Deus nos permite, né, como Jesus nos disse, o Pai não dá fardos pesados a ombros frágeis. Então, tudo que vier, tudo que estiver passando, a própria pessoa tem condições de enfrentar. Claro que com apoio, né, às vezes é até necessário um apoio psicoterapêutico, que não é dado pela casa espírita, não é dado no atendimento fraterno, mas pode ser até abordado, se a pessoa está passando por um tratamento ou não, por um acompanhamento, certo? Mas principalmente, passar pela resignação com a ação, que é a pessoa poder agir diante daquele problema que ele está enfrentando. E a casa espírita ajudando com suporte, inclusive até orientando sobre o Evangelho no lar. A casa espírita, ela resgata com este trabalho uma ação histórica das religiões, que é de receber, acolher, amparar, orientar e estimular aos seus adeptos ou aqueles que procuram a fé a encontrar soluções dentro de si. O Evangelho, ele é pródigo em nos estimular, mas ele nos convida a confiar no que ele nos fala para que nós mesmos possamos enfrentar esses desafios. O duro, e nós sabemos, prezado espectador, é quando estamos no olho do furacão. É quando o problema está dentro de nós e às vezes observamos que muitos procuram conhecer um pouco mais acerca do Espiritismo e das suas orientações,
e das suas possibilidades de ajuda em meio à dor. Porque na alegria, na felicidade, na satisfação, nós às vezes, por incoerência ou até por incompreensão, nos esquecemos de Jesus, nos esquecemos de Deus, nos esquecemos dos nossos anjos da guarda, nos esquecemos daqueles que cuidam de nós. E muitos são chamados e convidados e se lembram de procurar uma casa espírita até por orientação do seu próprio anjo de guarda. O Paulo muito bem colocou que no atendimento fraterno é um ouvido evangélico. Ninguém irá trazer soluções práticas, rápidas, mirabolantes e milagrosas para os seus problemas. Mas a casa espírita tem o dever, a responsabilidade, assim como todas as religiões que professam e que se dedicam ao bem e ao próximo, tem o dever de se solidarizar com quem está passando por dificuldades. E vem em busca de uma orientação, vem em busca de um auxílio, vem em busca de uma ajuda. Paulo, são anos de trabalho no atendimento fraterno. São anos de vivências aí colaborando. Além de um ouvido tolerante que o atendente tem que ter, um ouvido paciencioso e sábio, o que mais se espera e pode se ter de quem vai orientar? E o que mais a pessoa que vem ao nosso encontro, que vai a uma casa espírita, o que mais que ele pode encontrar no atendimento fraterno? Que você entende que mereça uma ressalva, um destaque? Acho que muito importante, principalmente nos dias atuais, né, onde nós temos internet, Facebook, WhatsApp e tudo mais, as distâncias foram encurtadas, mas ao mesmo tempo nos tornamos distantes uns dos outros. Então, às vezes lá fora a gente não consegue achar um ouvido para a gente possa desabafar. Então, dentro de uma casa espírita, né, no atendimento fraterno, a pessoa pode ter certeza que vai encontrar alguém disposto a ouvi-la. Ouvi-la realmente de coração aberto, ouvi-la com todo amor, né? E principalmente a buscar dentro daquilo que a doutrina nos traz e daquilo do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, a mostrar para a pessoa que mesmo estando no olho do furacão, há saída, que não existe algo insolúvel. O único destino certo realmente em nossa vida, né, é o desencarne que todos nós vamos enfrentar. Mas, nesse andar, nesse caminhar, Deus nos possibilita os irmãos que vêm nos amparar, os irmãos da doutrina espírita, o irmão no trabalho, o evangelho ou qualquer religião que seja, né, que vem nos dispor. Então, é um ombro amigo, aquilo que Jesus nos ensinou, né? Vós que estáis, né, com fardos pesados, vem até mim que eu vos aliviarei. Mas esse é um ponto importante que a gente tem que abordar. Porque às vezes a pessoa já que vem ao atendimento fraterno já passou às vezes por vários terapeutas, por várias casas e vem aqui em busca achando que vai encontrar algo milagroso, né? E a coisa não acontece assim. As transformações ocorrem no nosso dia a dia, nada na natureza das salvos. Então, os problemas que a gente passa, também a doutrina espírita vem nos colocar que a gente vai resolver sim. Temos ferramentas para isso, temos amparo para isso. Só que vai acontecer no dia a dia, no desenrolar dos dias, passo a passo, e não num passo de mágica. Porque às vezes, como a gente acredita, confia em fábulas, né? Ouve desde criança, aí a gente adoraria ter uma varinha mágica que vai resolver todos os nossos problemas. E às vezes se busca mesmo a doutrina espírita achando que isso vai poder acontecer. Ela nos dá a direção, só que o caminhar tem que ser nosso, e passo a passo. Não existe mágica. Isso é muito importante ser frisado, né? Porque em muitas situações já você escuta assim, eu já fui em tudo quanto é lugar, faltava eu vir aqui, né? Como se ali fosse solucionar os problemas. É lógico que nós vamos seguir o caminho de Jesus, oferecer o ouvido tolerante, o ouvido equilibrado, uma proposta de amor, mas às vezes procuram-se as casas espíritas para se ouvir o que se quer ouvir. Então, prezado companheiro que nos assista,
abra os seus ouvidos para ouvir o que o Evangelho quer lhe falar e o que o seu coração sabe entender do que o Evangelho está lhe falando. Provavelmente existirá subliminarmente respostas que talvez você não esteja encontrando-as agora, mas poderá encontrar se tiver um pouquinho mais de cuidado e de zelo em entender os desafios que batem à sua porta. As casas espíritas, os centros espíritas, as sociedades espíritas, assim como todas as religiões, estão com as suas portas abertas. E todas elas, ao seu modo, ao seu tempo, levam uma mensagem de amor ao próximo, independente de quem ele seja. Tenha certeza que no encontro com Deus, muito poderá ter de respostas para consigo mesmo. Paulo, nós gostaríamos que você fizesse para os nossos espectadores, para aqueles que acompanham o Visão Espírita, você nos desse uma mensagem, que você nos trouxesse uma palavra que venha a movimentar, falar um pouco do trabalho de atendimento fraterno, mas também um pouco do Evangelho, para aqueles que estão lá pensando agora que caminho, que decisão tomar. O caminho e a decisão para a gente tomar, né, tem que se basear principalmente no conhecimento de um fato. Um fato que às vezes a gente passa despercebido, talvez por uma existência inteira, que somos espíritos eternos tendo uma vivência como encarnados aqui neste plano. E às vezes a gente toca a nossa vida como se isso não fosse a nossa realidade. E a gente fica sempre jogando para o futuro, às vezes, quando eu, acontecer isso, acontecer aquilo, aí eu vou me dedicar à minha vida espiritual. Só que a gente vive como se fosse algo separado, como se a nossa vida encarnada fosse algo separado da vida do espírito, e não é. Somos espíritos encarnados, neste corpo. É uma bênção a reencarnação aqui neste plano. E é dessa forma que temos que viver, é dessa forma que temos que buscar. E foi isso que Jesus nos trouxe através do Evangelho, a terapia da esperança. Ele nos trouxe a vida futura, ele nos trouxe que a morte não existe, que os nossos entes queridos vamos até sentir a dor da perda, a dor de não ter eles fisicamente presente, mas teremos a certeza que um dia vamos nos encontrar. E falando do Mestre, em termos de mensagem, de toda a mensagem que ele nos trouxe, temos o Sermão da Montanha, que é um dos mais belos textos já produzidos, fala que é algo assim realmente divino. Jesus Cristo é o médium do Pai e ele nos legou o Sermão da Montanha, que acho que todos nós temos que estudá-lo e temos que procurar vivenciá-lo. Mas resumindo, ele nos trouxe duas falas também muito importantes, que ele nos trouxe a receita da felicidade, que é proceder para com o outro como gostaríamos que procedesse para conosco. Se cada um de nós proceder dessa forma, a gente modifica o mundo como um todo. E principalmente, aquilo que ele nos disse que simplifica tudo, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se a gente seguir essas receitas, a gente transforma o nosso mundo interno e o nosso planeta como um todo. O Visão Espírita agradece ao Paulo Catanose. Obrigado. Reiterando o convite para tê-lo novamente conosco, conversando, trazendo esta mensagem maravilhosa, desejando que este trabalho de atendimento fraterno continue e um convite a você que queira nos visitar ou visitar uma casa espírita. E aproveitamos para dizer algo que é muito valioso para todos nós. Todos nós temos dentro de si a semente divina. Precisamos fazê-la florescer. Fiquem em paz. Oi, tudo bem? Tudo bem? Prazer, eu sou César. Eu sou Gilmar. Desencarnou também? Pois é, Desculpa te perguntar, mas você já encontrou seu mentor espiritual? ainda não. E você, já? Não.
Vai ver que a gente está naquele momento de perturbação que tem quando a gente desencarna, né? Aí a gente não está conseguindo ver ele. Não. Talvez você possa estar passando por isso. Mas essa perturbação pra mim só durou no máximo uns 2 segundos. Eu sou muito espiritualizado, entendeu? Já estava preparado. Que bom. E meu mentor espiritual deve estar atrasado porque ele não deve ser qualquer mentor, entendeu? Tá vindo lá do alto. Eu era palestrante espírita, médium, escrevi livros. E você? Eu sou católico. Ué, por quê? Não é bom? Não, é ótimo, é ótimo. Missa, hóstia, senta, levanta, ele está no meio de nós. Pra você tá muito bom. Mas eu já passei dessa fase, entendeu? Eu tô em outro nível. Ah, então o meu deve estar vindo de longe também, né? Aham, vai ver, ele perdeu o aeróbus. Perdeu o quê? Cara, olha só, não existe distância para um espírito. O espírito quer estar no lugar, ele pensa e pluft, ele vai, entendeu? Católicos. Entendi. Mas ué, então por que o seu mentor tá demorando também? Querido, eu já não expliquei que meu mentor ele é top. Ele vem das altas esferas superiores. Para um espírito de luz como ele vir para um lugar de pessoas como você, dá muito trabalho, entendeu? Então o seu mentor é top, né? É, de São Francisco de Assis pra lá. Arrasou. César, Oi? prazer de reencontrar. Eu te conheço. Sou sua mentora espiritual. Minha mentora? Sim, E qual o seu nome? Solange. E você é famosa? Famosa? É, se você é famosa, você é um espírito de luz, né? Então, o que você fazia? Era uma freira enfermeira, uma santa que morreu queimada, uma rainha egípcia? Dona de casa, César. No Egito. Madureira, meu filho. Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. Há 50 anos divulgando o livro e a doutrina espírita. E Dínamo Imóveis.